Imagine uma jovem Beyoncé, antes dos holofotes e dos palcos internacionais, diante de um espelho que refletia não apenas sua imagem, mas também as dúvidas e limitações que o mundo tentava impor. Nesse exato momento, ela se deparou com uma escolha transformadora: trabalhar incansavelmente para conquistar seus sonhos ou se acomodar nas desculpas que, silenciosamente, a manteriam presa a um destino medíocre. Esse foi o despertar da escolha, um ponto de inflexão onde os aprendizados da vida se tornaram seu guia e cada decisão passou a ser um ato de coragem. Naquele instante, enquanto os primeiros acordes de uma melodia ainda não escrita ecoavam em seu interior, Beyoncé sentiu a urgência de romper com o conformismo. Ela percebeu que viver para atender expectativas alheias era como se esconder atrás de um véu opaco que distorcia seu verdadeiro potencial. Ao invés de aceitar os limites impostos, ela decidiu que seria a arquiteta do seu próprio destino. Essa decisão não foi apenas uma mudança de atitude. Foi um grito silencioso que despertou a força de sua essência, uma força que muitos subestimavam, mas que ela já sentia pulsar em cada batida do seu coração. Utilizando os aprendizados da vida, Beyoncé compreendeu que os desafios, por mais difíceis que fossem, eram oportunidades disfarçadas. Cada obstáculo, seja a pressão para se encaixar em padrões pré-estabelecidos, os olhares críticos que insistiam em reduzir seu brilho ou as comparações constantes com outras artistas, se transformava em combustível para sua transformação pessoal. Ela aprendeu que as dificuldades são parte integrante do processo de crescimento e que, muitas vezes, o preço da evolução é pagar com suor, com lágrimas e, sobretudo, com coragem. E foi justamente nesse ponto que os gatilhos emocionais entraram em ação. A sensação de urgência, a pulsação acelerada ao enfrentar o desconhecido e a determinação de não deixar que o medo fosse maior do que a vontade de mudar. Sinta o poder dessa escolha. Imagine acordar todos os dias com a convicção de que cada pequeno esforço, cada sacrifício, é um investimento no seu futuro. Beyoncé fez exatamente isso. Ela transformou o simples ato de despertar em um ritual sagrado, onde cada manhã era uma nova chance de se reinventar. A energia que ela canalizava nesse momento era contagiante. Era como se, ao se olhar no espelho, ela visse não apenas uma jovem talentosa, mas uma guerreira pronta para enfrentar o mundo e escrever sua própria história. E aqui está a chamada para essa ação. Pergunte a si mesmo, neste exato instante, o que você está disposto a fazer para transformar sua vida? Você está preparado para romper com as desculpas e abraçar a jornada do autoconhecimento e da superação? Assim como Beyoncé, você pode decidir hoje mesmo que o seu destino está em suas mãos. Não espere que a motivação apareça magicamente. Crie-a, alimente-a e permita que ela o conduza rumo a um futuro de realizações. Cada decisão tomada naquele primeiro passo tem o poder de mudar não só a sua trajetória, mas também de inspirar aqueles que estão à sua volta. Ao se comprometer com a mudança, você não está apenas transformando a si mesmo, mas também contribuindo para um movimento maior. Um movimento de pessoas que se recusam a viver na sombra de seus medos e que decidem, com toda a intensidade, buscar a vida que sempre sonharam. É essa energia de transformação que torna a história de Beyoncé tão poderosa e que pode ser aplicada em qualquer contexto de superação. Visualize a cena. A jovem Beyoncé, com os olhos brilhando de determinação, decide que não vai mais aceitar os limites que outros tentam impor. Ela entende que a verdadeira liberdade começa no momento em que você se permite escolher. Escolher ser melhor do que ontem. Escolher crescer mesmo diante das adversidades e, acima de tudo, escolher acreditar no próprio potencial. Ao fazer essa escolha, ela não apenas mudou sua própria história, mas também se tornou um farol de inspiração para milhões, mostrando que o verdadeiro sucesso nasce da coragem de se reinventar. Os aprendizados da vida atuam como um mapa emocional e prático, guiando cada decisão com base em experiências reais e na sabedoria adquirida ao longo do caminho.
Eles ensinam que o primeiro passo para a transformação é a coragem de enfrentar seus medos, de abandonar a zona de conforto e de se comprometer com o próprio desenvolvimento. E é exatamente isso que Beyoncé fez. Ela abraçou seus desafios, usou-os como alavanca para o crescimento e, assim, construiu um legado de autenticidade e superação. Agora, imagine se cada pessoa pudesse despertar essa mesma força interior. Imagine um mundo onde, ao invés de se acomodar às desculpas, todos decidissem se levantar e lutar pelo que realmente desejam. Esse é o convite que a história de Beyoncé nos faz. Um convite para que você se permita sonhar grande, para que você enxergue as dificuldades não como barreiras intransponíveis, mas como degraus que o levarão a patamares inimagináveis. Então eu pergunto a você, qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para transformar sua vida? Deixe que essa reflexão penetre em seu coração e acenda a chama da mudança. Compartilhe nos comentários sua decisão, inspire outras, pessoas com sua história, e lembre-se de que cada pequeno esforço conta. O poder está em suas mãos, e a escolha de lutar pelo que você realmente merece é o primeiro passo rumo a uma vida extraordinária. Levante-se agora, respire fundo e permita que os aprendizados da vida o guiem nessa jornada de autotransformação. Você tem o potencial para ser mais, para alcançar mais e para viver uma vida que realmente reflete a grandeza que existe em você. A hora de agir é agora. Não espere por um amanhã incerto, quando hoje já oferece todas as chances para reescrever sua história. Imagine Beyoncé, já despertada para a importância de escolher seu próprio caminho, enfrentando agora o desafio de transformar desculpas em ação. Após reconhecer que viver para os outros era um espelho distorcido da sua verdadeira essência, ela se depara com um novo obstáculo: as justificativas que surgem a cada momento de inércia. Em vez de se deixar paralisar por esses pensamentos, ela decide que cada desculpa é, na verdade, um convite para agir. Numa tarde silenciosa, enquanto o sol se punha e as sombras do passado tentavam convencê-la de que não valia a pena arriscar, Beyoncé sentiu a urgência de mudar a narrativa interna. Com os aprendizados da vida como seu guia, ela compreendeu que as desculpas, aquelas que tentavam justificar a estagnação, não passariam de barreiras se ela não as transformasse. Cada não consigo se tornaria um vou tentar, e cada não posso seria reescrito como eu vou encontrar um jeito. Em seu estúdio, entre cadernos repletos de anotações e ideias, ela refletia sobre os momentos em que se escondeu por medo de fracassar. Percebeu que, enquanto alguns viam o fracasso como o fim, ela passou a enxergá-lo como um degrau essencial para o crescimento. Essa mudança de perspectiva não aconteceu de uma hora para outra. Foi o resultado de um processo contínuo de autoconhecimento e ressignificação. Ela entendeu que o tempo não espera e que cada minuto gasto acomodando desculpas era um minuto a menos para construir a vida que desejava. Os aprendizados da vida agiram como um catalisador emocional. Ao invés de se entregar ao conforto das justificativas, ela se lançou em uma jornada de ação. Os gatilhos emocionais, a ansiedade de ver os sonhos escaparem, a sensação vibrante de querer conquistar algo grandioso, o calor no peito ao imaginar o futuro transformado, se misturavam a cada nova decisão tomada. Beyoncé aprendeu que a energia acumulada nas desculpas pode ser redirecionada para impulsioná-la rumo à mudança. Imagine o cenário: uma jovem Beyoncé encarando seu próprio reflexo, consciente de que cada desculpa era um convite para se reinventar. Ela sentia o peso de cada não conseguir que a sociedade tentava impor, mas também descobria o poder libertador de dizer: eu vou tentar, eu vou conquistar. Em vez de se deixar dominar pela voz interna que a fazia duvidar, ela transformou essa crítica em um combustível poderoso. Cada desafio superado, cada pequeno passo de ação, era uma vitória pessoal que reafirmava sua capacidade de mudar. A transformação de desculpas em ação se tornou para ela um ritual diário. Não bastava apenas reconhecer os limites, era preciso rompê-los, desafiando a si mesma a sair da zona de conforto. E nesse processo, os aprendizados da vida
Não eram apenas ensinamentos abstratos, mas ferramentas práticas para reprogramar sua mente. Beyoncé passou a utilizar cada experiência como um manual para o sucesso, entendendo que as desculpas eram sombras do passado, enquanto a ação era a luz que guiava seu futuro. A chamada para a ação aqui é clara e poderosa. Quantas vezes você já permitiu que uma desculpa te impedisse de alcançar algo extraordinário? Pense em todas as oportunidades que você deixou escapar por acreditar que não podia. Assim como Beyoncé, você tem agora a chance de transformar cada justificativa em um passo rumo à realização. Levante-se, desafie-se e transforme o não posso em eu vou fazer acontecer. Ao abraçar essa nova mentalidade, Beyoncé demonstrou que a verdadeira força está em enfrentar as dificuldades de frente e agir, mesmo quando o medo tenta te paralisar. Ela entendeu que a transformação pessoal não vem do desejo passivo de mudar, mas do compromisso ativo de superar cada barreira que se ergue no caminho. Cada ação, por menor que pareça, é um investimento no futuro e um sinal de que você está disposto a abandonar as desculpas que te limitam. Imagine se cada pessoa decidisse, assim como ela, converter as desculpas em ações concretas. O mundo se transformaria em um lugar onde a inércia não tem vez, onde o potencial de cada um é explorado ao máximo e onde cada obstáculo se torna uma oportunidade de aprendizado e evolução. Essa é a essência dos aprendizados da vida. Transformar cada justificativa em um degrau que te leva mais perto dos seus sonhos. Então, eu te convido a refletir. Qual foi a última desculpa que você usou para evitar um desafio? E agora, o que você vai fazer para transformar essa justificativa em um impulso para a ação? Beyoncé fez a escolha de nunca mais deixar que as desculpas definissem seu destino. E você também pode. Cada pequeno passo, cada decisão de agir, tem o poder de reescrever a sua história. Convido você a se comprometer com essa mudança hoje. Levante-se, respire fundo e decida que não vai mais permitir que as desculpas te mantenham parado. Inspire-se na coragem de Beyoncé e nos aprendizados da vida, para transformar seus medos em motivação, suas dúvidas em determinação e, finalmente, suas desculpas em ações concretas. Compartilhe nos comentários qual foi a desculpa que você decidiu deixar para trás e qual ação você se compromete a tomar agora mesmo. Ao fazer isso, você não só fortalece sua própria jornada, mas também inspira outras pessoas a buscarem a transformação que tanto desejam. A mudança começa quando você decide agir e a hora é agora. Transforme suas justificativas em combustível para a sua vitória e mostre ao mundo que você está pronto para conquistar tudo o que sempre sonhou. Imagine Beyoncé diante de um palco onde os holofotes testemunham não apenas seus triunfos, mas também cada queda que a impulsionou para frente. Antes de se tornar a ícone que inspira milhões, ela enfrentou momentos de profunda vulnerabilidade, onde o fracasso parecia ser o único caminho. Foi exatamente nesses momentos que os aprendizados da vida se revelaram, ensinando que cada erro carrega uma lição vital e que a persistência é o motor que transforma dificuldades em oportunidades. No início de sua carreira, Beyoncé se deparou com obstáculos que pareciam intransponíveis. Cada revés podia ter sido encarado como um fim, mas ela escolheu enxergar o fracasso de uma forma diferente. Em vez de se abater, ela decidiu que o fracasso seria seu professor, uma oportunidade para reavaliar, aprender e se reinventar. Essa decisão foi um verdadeiro gatilho emocional. A dor da derrota foi transformada em uma chama de determinação, impulsionando-a a levantar-se com mais força a cada queda. Visualize aquele momento crucial em que, após um erro significativo, a jovem Beyoncé se viu diante de uma escolha transformadora: desistir ou persistir. Foi nesse instante que os aprendizados da vida lhe mostraram que não existe sucesso sem tentativas e que o verdadeiro valor está na coragem de continuar mesmo quando o caminho parece árduo. Cada não conseguir foi ressignificado como um vou aprender com isso. Cada obstáculo, um degrau rumo à excelência. Os gatilhos emocionais dessa jornada são intensos.
A sensação de impotência ao enfrentar o fracasso se converte em um desejo ardente de superação. O medo de não ser suficiente se transforma na convicção de que cada desafio a torna mais preparada. Beyoncé compreendeu que, para crescer, era preciso abraçar a dor e transformá-la em força. Essa mentalidade não só a impulsionou a conquistar seus objetivos, mas também inspirou milhões de pessoas a verem o fracasso como um componente essencial da jornada para o sucesso. Imagine a cena. Após um revés que poderia ter sido devastador, Beyoncé, com os olhos cheios de determinação, decide que não permitirá que o erro defina seu destino. Ela revisita cada experiência, extrai lições de cada tropeço e utiliza esses aprendizados para ajustar sua rota. Cada obstáculo superado não é apenas uma vitória pessoal, mas um lembrete poderoso de que a persistência pode transformar o impossível em realidade. Agora pense por um momento. Quantas vezes você deixou o medo do fracasso paralisar suas ações? Quantas oportunidades você deixou escapar por acreditar que errar seria o fim da linha? Assim como Beyoncé, você pode reverter essa lógica. A verdadeira força reside em se levantar, aprender com cada erro e seguir em frente com ainda mais determinação. O fracasso deixa de ser um fardo e se torna a pedra fundamental sobre a qual se constrói o sucesso. Os aprendizados da vida ensinam que o caminho para a realização pessoal não é linear. Ele é repleto de altos e baixos, de momentos em que tudo parece perdido, mas que, se encarados com coragem, se transformam em oportunidades de crescimento. É na persistência, no ato de continuar mesmo após as derrotas, que se revela a essência do sucesso. Cada vez que você se levanta, está provando para si mesmo que a derrota não tem o poder de te definir. Ela apenas aponta uma nova direção para o seu crescimento. Agora, a chamada para a ação. Pare um momento e reflita sobre a última vez que você enfrentou um fracasso. O que você aprendeu com essa experiência? Como ela pode te impulsionar a ser mais forte e mais determinado? Assim como Beyoncé, abrace cada erro como uma lição e use-o para alimentar sua jornada de superação. Levante-se, reajuste seu foco e transforme cada obstáculo em um degrau para alcançar seus sonhos. Convido você a compartilhar nos comentários. Qual foi o fracasso que, em vez de te derrubar, se tornou o impulso para a sua transformação? Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para persistir e vencer seus próprios desafios. Lembre-se, a verdadeira força está em continuar, em aprender e em nunca desistir, porque o próximo capítulo da sua história depende da sua capacidade de transformar o fracasso em uma vitória. Agora é o momento de agir. Reescreva sua narrativa com coragem e persistência. A jornada pode ser árdua, mas cada passo dado com determinação constrói o caminho para um futuro extraordinário. Transforme seus erros em aprendizado, suas quedas em reerguimentos e permita que os aprendizados da vida sejam a luz que guiará seu caminho rumo ao sucesso. O poder de mudar sua história está em suas mãos. Comece hoje mesmo a transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Imagine Beyoncé em um momento de profunda introspecção, onde o peso das expectativas e as crenças limitantes pareciam ditar cada movimento. Nesse instante crucial, ela compreendeu que a chave para transformar seu destino estava em reprogramar sua mente, uma transformação que iria além do físico e do externo, alcançando as profundezas do seu ser. Com os aprendizados da vida como guia, ela se lançou na missão de desconstruir os antigos paradigmas e reconstruir uma mentalidade de sucesso e autenticidade. Beyoncé percebeu que muitas vezes as barreiras mais desafiadoras não eram externas, mas internas. As crenças que a faziam duvidar do seu valor, os pensamentos que a limitavam a uma visão estreita de suas capacidades, tudo isso precisava ser confrontado e transformado. Ela entendeu que cada pensamento negativo e cada dúvida eram, na verdade, vestígios de uma mentalidade antiga, que já não servia ao seu propósito de viver plenamente. Foi então que ela decidiu que era hora de romper com essas limitações e de reescrever sua própria narrativa interna.
Utilizando os aprendizados da vida, Beyoncé começou a identificar e desafiar cada crença limitante que a impedia de atingir seu potencial máximo. Ela mergulhou em um processo de autoconhecimento profundo, onde questionava cada pensamento negativo e substituía-os por afirmações poderosas e positivas. Essa transformação mental não aconteceu de uma hora para outra. Foi um trabalho constante, uma batalha diária contra os resquícios do passado. Mas a cada dia, ela via sua mente se expandir, se libertar e se alinhar com a verdade de quem ela realmente era. Visualize essa cena. Beyoncé sentada em um ambiente tranquilo, talvez em seu estúdio de criação, com os olhos fechados, concentrando-se em cada respiração, em cada pensamento que emergia. Nesse momento, ela usava os aprendizados da vida para meditar sobre seus medos e dúvidas, reconhecendo-os, mas decidindo não se deixar definir por eles. Ela entendia que, se a mente se transformasse, a vida também se transformaria. Se a sua mente muda, ela leva a sua vida por uma outra face. Ecoava em seu interior, lembrando-a do poder de uma mentalidade renovada. Os gatilhos emocionais desempenharam um papel fundamental nesse processo. Cada vez que ela sentia a sombra do medo ou a voz interna que dizia "você não é capaz", ela escolhia responder com ação e amor próprio. A sensação de empoderamento, quando confrontava esses pensamentos, era indescritível. Era como se cada crença limitante fosse derretida pela chama da sua determinação. Essa experiência a ensinou que o verdadeiro crescimento começa na mente, quando você decide que não vai mais permitir que dúvidas e medos controlem seu destino. E aqui está a chamada para a ação. Pare um momento e reflita sobre as crenças que você tem carregado em sua vida. Quais pensamentos te limitam? Quais barreiras internas impedem você de alcançar todo o seu potencial? Assim como Beyoncé, você tem o poder de reprogramar sua mente, de transformar cada dúvida em uma oportunidade para crescer. Não espere que a mudança venha de fora. Ela começa de dentro, com a decisão de olhar para seus pensamentos, confrontá-los e substituí-los por uma mentalidade de vitória. Imagine a liberdade de viver sem os grilhões das crenças negativas. Imagine ter uma mente tão poderosa e alinhada com seu verdadeiro propósito que cada decisão se torna um passo rumo à realização dos seus sonhos. Essa é a essência da transformação que Beyoncé vivenciou. Uma jornada de redefinição mental que não só a elevou a novos patamares, mas também inspirou milhões a fazerem o mesmo. Agora, eu te convido. Qual crença limitante você está pronto para abandonar hoje? Quais pensamentos você vai desafiar para abrir espaço para uma nova mentalidade de sucesso e autenticidade? Compartilhe nos comentários qual é o primeiro passo que você pretende dar nessa reprogramação interna. Lembre-se, a mudança começa quando você decide que sua mente será a sua maior aliada na construção de um futuro extraordinário. Reescreva sua narrativa com coragem e persistência. Deixe que os aprendizados da vida iluminem seu caminho e transformem cada desafio em uma oportunidade para se reinventar. Sua mente é a chave para liberar seu verdadeiro potencial e a decisão de mudar está em suas mãos. Não espere mais. Comece agora a redefinir sua mentalidade e abra as portas para uma vida repleta de conquistas, autoconhecimento e, acima de tudo, autenticidade. Imagine Beyoncé no auge de sua jornada, onde a luz dos holofotes se dissolve para revelar a intensidade de sua autenticidade. Neste último capítulo, a luxúria não é mais entendida como o desejo superficial, mas como o prazer profundo de ser genuína, uma celebração vibrante do seu verdadeiro eu. Em um cenário onde cada batida do coração ecoa os aprendizados da vida, ela mostra que o maior luxo não está na ostentação ou na aprovação externa, mas no poder de se amar sem reservas e de viver a própria verdade. Ao longo de sua trajetória, Beyoncé transformou críticas em combustível, medos em coragem e, sobretudo, os padrões impostos pela sociedade em convites para a liberdade. Agora, ela se ergue como um farol de inspiração, revelando que ser autêntica é um ato revolucionário.
Em sua performance, cada gesto e cada nota de sua música contam uma história de resiliência, uma história em que a luxúria se converte na força de abraçar todas as nuances do ser, a paixão, a vulnerabilidade e a ousadia de se mostrar ao mundo sem máscaras. Nesse momento final, os aprendizados da vida se manifestam com todo o seu poder transformador. Beyoncé nos convida a olhar para dentro e descobrir o prazer que existe na liberdade de ser exatamente quem somos. Ela nos lembra que o verdadeiro luxo não é medido pelo que temos, mas pelo que somos. E que cada passo dado na direção da autenticidade é um passo rumo a uma existência plena e inspiradora. Sinta a energia pulsante dessa revolução interior. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que, independentemente dos obstáculos, você escolheu ser fiel a si mesmo. Visualize uma vida onde cada decisão é tomada com o coração aberto, onde cada desafio se transforma em uma oportunidade para reafirmar sua identidade. Beyoncé nos mostra que quando você abraça sua essência com toda a intensidade, não apenas se transforma, mas também inspira uma mudança que ecoa ao redor do mundo. A sensação é quase palpável. O prazer de ser autêntica é como uma brisa refrescante que varre toda a dúvida e toda a pressão externa. É a convicção de que você, assim como Beyoncé, é uma obra de arte em constante evolução, única, poderosa e inegavelmente valiosa. Esse sentimento, carregado de paixão e determinação, é o que torna o final dessa jornada tão impactante. Ele nos desafia a abandonar as ilusões e as expectativas alheias para nos entregarmos a uma nova forma de viver, onde cada dia é uma celebração do seu ser mais profundo. Agora, a chamada para a ação é clara e irresistível. Pare por um momento e olhe para dentro de si mesmo. Pergunte-se: o que te impede de viver com toda a intensidade e autenticidade que você merece? Quais barreiras internas você está pronto para derrubar? Assim como Beyoncé, você tem o poder de transformar cada medo em liberdade e cada crítica em motivação para ser quem você realmente é. É hora de romper com as correntes da dúvida e da conformidade. É hora de abraçar o prazer de ser autêntica e de transformar sua vida em uma obra-prima de coragem, paixão e amor próprio. Levante-se, deixe que cada batida do seu coração seja um lembrete do seu valor inestimável e escreva, com firmeza, o próximo capítulo da sua história. Compartilhe nos comentários o que significa, para você, viver com autenticidade e como você pretende celebrar o luxo de ser verdadeiramente você. Ao se comprometer com essa transformação, você não só muda a sua vida, mas também se torna a inspiração que o mundo tanto precisa. A verdade é esta: a vida é uma jornada de constantes reescritas, e a escolha de ser autêntico é o maior ato de rebeldia que você pode cometer. Permita que os aprendizados da vida iluminem seu caminho e descubra o prazer inigualável de viver sem máscaras. A hora é agora. Liberte-se, brilhe intensamente e faça do seu ser autêntico a sua maior conquista. O mundo está esperando para ver a sua verdade resplandecer.